E aí, pessoal, Edson Torres aqui da Dinâmica. Eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto muito polêmico hoje, que são as linhas de crédito, né, do crédito rural nesse ano de 2024. Está sendo tão difícil, né? Muitos produtores rurais vêm reclamando muito sobre as linhas de crédito que não tem no mercado. Às vezes existe esse comunicado de que a linha está disponível, mas na verdade, quando você coloca o crédito lá, quando você coloca o projeto, existe uma demora muito grande na aprovação, no trâmite dessa linha, no trâmite desse projeto, para que realmente ele caia, né, na conta do produtor rural, que é onde esse recurso será transformado. Um detalhe muito importante a gente falar aqui, que para que o projeto seja liberado, existem três fatores fundamentais, que seria o banco, a própria instituição financeira, né, seja banco, fundo, né, mas normalmente a gente está falando de bancos aí, fintechs também estão fazendo essas operações, mas todas elas são norteadas pelo Manual do Crédito Rural. Então, o primeiro ponto seria os bancos, e nisso a gente está incluindo aí os gerentes bancários, os gerentes agro, né, que trabalham nesse setor, o próprio produtor rural em si, e nisso a gente está incluindo a documentação necessária, tem que estar toda correta, o pós, né, a operação em que você tem que apresentar algumas comprovações de que o crédito foi utilizado de forma correta. Isso também é muito importante, porque quando tem uma inadimplência muito grande, quando tem algumas fraudes, né, e a gente sabe que existem alguns produtores que utilizam esse recurso de forma errada, isso pode também impedir que essa linha de crédito seja disponibilizada. Você pode ter essa linha cortada, então não vai ter disponível para as instituições financeiras, e a própria assistência técnica em si. Se você não tiver uma assistência técnica participativa, uma assistência técnica ativa, toda hora indo no banco, entendendo dos trâmites, mandando a documentação toda correta, fazendo o seu dossiê da forma correta, mostrando que seu projeto tem a viabilidade econômica e, principalmente, a honestidade da assistência técnica em fazer o projeto da forma como tem que ser feito, ou seja, sem gambiarra, como a gente diz aqui no Goiás, né, fazendo da forma correta para que futuramente o produtor rural não tenha esse trabalho. Então, hoje, o que tem acontecido? As linhas de créditos rurais, né, principalmente das linhas próprias, que são as linhas dos bancos, elas estão com uma taxa mais elevada do que o comum, isso porque está sendo norteada pela taxa Selic. Isso dificulta muito aos produtores rurais a pegarem essa taxa, né? Então a gente está falando de taxas aí de 16% até 19%. Né? Alguns bancos estão trabalhando aí com taxa de 21% a 22%. A gente sabe que na pecuária, na agricultura, a margem de lucratividade, a última linha lá do seu DRE, a última linha lá da sua contabilidade lá, não vai dar um lucro líquido tão grande assim para justificar você pegar uma taxa de juros a 22%. Então, dificilmente um produtor rural que não esteja apertado, né, aquele produtor que está no sufoco, esse produtor vai pegar essa linha de crédito. Em contrapartida, as linhas de crédito que são chamadas recursos equalizáveis, que são aquelas linhas de crédito que estão com as taxas mais baixas, né, está com pouca disponibilidade no mercado. Então, assim, quando tem, você tem que ter uma assistência técnica que faça o projeto da forma mais adequada possível, mais rápida possível, porque quando você encaminhar esse projeto, vários outros produtores rurais com outras assistências técnicas também terão esse projeto no banco. Então, para que não tenha devolução, imagine que você manda um projeto e ele está escrito de forma errada, está faltando documentação, a planilha não está correta. O que vai acontecer? O gerente simplesmente vai pegar aquele projeto, virar uma devolutiva, ele vai botar seu projeto na última fila até que a sua assistência técnica corrija esse projeto. Enquanto isso, ele vai fazendo as tratativas das outras assistências técnicas, dos outros produtores rurais que estão ali. Então, quando chegar a sua vez, muitas vezes acontece da linha de crédito estar encerrada. Porque existe um fluxo muito grande da necessidade do crédito rural, principalmente nessas linhas de crédito com a taxa mais baixa, né? E existe pouca disponibilidade no mercado. Então, por isso que existe uma necessidade represada que, se você não fizer isso da forma mais rápida possível, você vai ficar para trás, você vai perder a linha de crédito. Então, muitas vezes acontece do gerente agro oferecer uma linha de crédito para você e logo em seguida acaba. Isso não é culpa dele, né? Isso tem acontecido com frequência. A gente tem passado, principalmente na pecuária aí, né?
A gente passou por um ciclo de alta, onde os produtores rurais compraram, por exemplo, matrizes. Aqui no estado de Goiás, por exemplo, a gente fez vários projetos para aquisição de matrizes a R$ 5.500, e hoje a gente encontra aqui vacas com bezerro ao pé a R$ 3.500, R$ 3.300. Então, assim, muitos produtores rurais, para não terem que prorrogar a sua operação, eles optam por fazer um novo crédito rural para tentar trabalhar um pouco mais na sua propriedade para não realmente, concretizar esse prejuízo. Então, além da demanda que já existe de produtores rurais que querem iniciar a operação, querem trabalhar com crédito rural, existem aqueles produtores rurais que não querem, né, realmente concretizar o prejuízo deles. Tá? Então, isso é um fator muito importante para a gente poder explicar essa demanda que está tendo aí do crédito rural em si. E o outro fator importante que eu falei é essa questão da prorrogação do crédito rural, né? O governo agora lançou aí uma notícia, né, de que os produtores rurais poderão prorrogar as suas parcelas, jogando elas para a última, né, para o último ano, as prestações dos créditos rurais de investimento. Isso é muito importante para o produtor rural. O produtor rural já tinha o direito de poder fazer essa prorrogação de dívida. Comprovadamente, existem alguns critérios que têm que ser seguidos, que são orientados pelo Manual do Crédito Rural, para que prorroguem essa dívida da forma mais adequada possível, mediante um laudo técnico do projetista, tá? Só que com essa nova notícia aí, né, esse novo normativo que foi lançado pelo governo, parece que vai ficar mais fácil para que você prorrogue, né, desde que, novamente, eu afirmo aqui, que seja comprovado de que não houve desvio, né, na captação do recurso, que realmente houve uma quebra de safra, houve uma quebra da produtividade, e a gente sabe que isso tem acontecido muito na pecuária e na agricultura hoje em dia. Então, tudo isso contribui também para que os bancos liberem um pouco menos, né, dessas linhas de crédito, e convido a você a conhecer a dinâmica. Nós temos vários parceiros, né, não só linhas de crédito rural com bancos tradicionais, nós também trabalhamos. Se você for um grande produtor, quer projetos aí de 10, 15, 20 milhões, e já é difícil por si só trabalhar nos bancos, né, porque imagine só que o banco tenha 100 milhões para poder emprestar nesse ano safra. Vamos falar de um recurso pequeno, teoricamente pequeno para um banco. Se você é um produtor rural que quer fazer um grande investimento na sua propriedade, trabalha com pivô, aumentar a sua área de produção, trabalha com confinamento, enfim, o que for, trabalha com soja, e você quer, por exemplo, 50 milhões. Qual banco que vai pegar e emprestar 50% do seu recurso para um único produtor? Isso existe um risco enorme. Então, qual que seria a alternativa a isso? A gente tem trabalhado com fundos de investimento, inclusive fundos de investimento até com captação no exterior, né? Então, para você que é grande produtor rural, que está enfrentando esse tipo de dificuldade, entre em contato conosco, nós podemos orientar da melhor forma possível. A vantagem de trabalhar com grandes volumes, né, é que nós podemos trabalhar em nível de Brasil todo, né? A gente pode estar orientando ao produtor rural qual o melhor caminho a tomar, quais são as melhores linhas a se tomar. Lembrando que uma linha de crédito rural de recurso equalizável para demais produtores, ou seja, aqueles produtores maiores com renda comprovada, né, acima de 3 milhões, você pode pegar uma taxa de 12%, mas só pode pegar 3 milhões de reais. A gente está falando só entre aspas, né? Porque, por exemplo, você vai trabalhar com maquinário, uma colheitadeira, isso daí não é nada, né? O dinheiro vai embora rapidinho só em uma colheitadeira, uma plantadeira, dependendo da marca que for, dependendo do modelo que for. Então, para grandes produtores rurais, talvez essas linhas você não consiga trabalhar tudo que você precisa na sua propriedade somente com 3 milhões de reais. Então, existem outras possibilidades para grandes produtores, principalmente questão de fundos, tá? Então, a gente tem algumas alternativas aí para você, grande produtor rural, e para você também que não é grande produtor rural, é médio, é pequeno produtor rural e que está com dificuldade para liberar o crédito, nos procure, nós faremos o orçamento para você. Todo o processo para você fazer o crédito rural, primeiramente depende de uma análise minuciosa da sua documentação. Então, se algum documento estiver errado, pode ter certeza, vai bater lá na frente no setor de crédito, vai ser analisado e ele vai voltar.
nesse tempo que está voltando o seu projeto, é o tempo em que provavelmente vai acabar a linha, você vai perder um tempo precioso aí da sua produção, da sua lavoura. Então, entre em contato com a assistência técnica especializada, que vai fazer a análise da documentação, vai te enviar um dossiê e vai falar, siga por esse caminho. Nós da Dinâmica estamos aqui para ajudar você. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, dá o like, isso ajuda muita gente. Comente aí embaixo, se quer mais algum conteúdo específico, nós iremos te atender.